para investir em cripto, um amigo me apresentou assim, eu já sabia o que era e tal, o Bitcoin, mas muito arriscado, não quero. E aí eu Legal. resolvi experimentar e tal, meu amigo me mostrou e tal como fazia. E aí no começo, assim, eu fui lá, comprei. Ele falou, compra Ethereum, não compra Bitcoin, que ele gostava, eu também hoje eu gosto muito mais do Ethereum. Mas aí eu fui lá, Legal. comprei, e aí assim, e aí eu faço o que agora? Eu perguntei pra ele, né? Ele assim, tu não pode deixar porque eu comprei, acho que foi na Binance, e ele assim, tu não pode deixar numa corretora, porque a custódia não é tua, tu tem que mandar por uma carteira na blockchain, né? A MetaMask, por exemplo, a primeira carteira que eu tive Sim, contato. sim. Aí eu mandei para MetaMask e assim, tá, e agora, o que significa isso? Eu não entendi ainda, sabe? Aí que eu fui começar a estudar, né, blockchain e tal, qual era a tecnologia por trás das criptomoedas, porque as criptomoedas foi o primeiro caso de uso, né, da blockchain que vingou, né, que está aí hoje e funciona muito bem. E aí foi onde eu fui me interessando, né? Daí a gente vai se adentrando assim nos temas e cada vez mais eu fui mudando mais a minha carreira para esse lado. E Fantástico. tem se tu tiver alguma coisa para falar, pode me interromper, senão eu vou continuar falando. Não, tenho várias coisas, mas pode concluir. Tem várias coisas muito bacanas já que eu queria levantar aqui, mas conclui seu pensamento. Perfeito. E aí eu fui me interessando mais para a área de blockchain. E nisso eu ainda estava na Rocket City. E aí me apareceu uma oportunidade para trabalhar como back-end para uma corretora de criptomoeda, a Ripio, que comprou a Bitcoin Trade, que era a segunda maior do Brasil. Não sei se alguém já ouviu falar. Mas aí eu fui trabalhar para eles, para a Ripio, que eles na verdade são da Argentina, mas tinha uma operação grande, tem ainda, né, uma operação grande no Brasil. Eu trabalhava mais com o time brasileiro. E aí, só que assim, foi um emprego que para mim eu considero como transitório, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com blockchain, mas eu não queria trabalhar exatamente com cripto e com uma corretora centralizada, porque não é as coisas que faziam sentido para mim, porque eu acho que blockchain é muito mais sobre descentralização do que as corretoras Sim, que tomam a custódia, né, nas carteiras. Então foi um processo, eu vi como uma oportunidade para mim ter o primeiro contato com a área, apesar de que eu não trabalhava diretamente com blockchain, eu trabalhava com back-end, porque assim, o Bitcoin que tu compra numa corretora, ele não existe literalmente o Bitcoin na blockchain, né? Ele é só lá no banco de dados da corretora, um sinalzinho ali, um número indicando que tu tem aquele valor, mas tá totalmente na mão da corretora. E e aí eu não tinha, por esses motivos, eu não tinha muito contato no meu trabalho com a parte de blockchain. Era totalmente back-end com Node, Express. entendi. E Era aí, só o lado aí comercial depois. ali, né, do blockchain, mas tipo, você não trabalhava de fato com blockchain, digamos assim. Porque na verdade as corretoras de criptomoedas que fazem a custódia das criptos, elas são como se fosse uma empresa mesmo que a gente tem normal, privada, eles têm um banco de dados, ali vai estar todos os saldos dos usuários e tal. Mas elas terem de fato as criptos que os usuários têm ali, não significa que elas têm, sabe? Tem processo de auditoria comprovando, muitas comprovam por auditoria que elas possuem esses bitcoins, mas isso é a palavra delas, e Certo. claro, né, os documentos, mas isso pode não ser verdade, entendeu? Pode ser que seja só um número ali no banco de dados, mas que esse bitcoin nem exista de verdade, entendeu? Perfeito. E é assim que funcionam as corretoras de cripto. Mas a gente tem muitas corretoras que são muito consolidadas e, e que operam há muitos anos, né? E nunca, até então, não tiveram nenhum problema. Mas eu já me interessava mais para a parte de tu custodiar tuas criptomoedas, né? De tu não deixar na mão de outros. E aí eu fui me adentrando nos conceitos de blockchain, né? Nos conceitos de smart contracts, né? Os contratos inteligentes, o Ethereum, o que é a Ethereum Virtual Machine, como é que funcionam os contratos inteligentes, tá? O que é um RC20, que é um token, né? Das criptomoedas. O RC20 é só um padrão dentro do Solidity, né? Um padrão de formar o contrato, enfim. Aí eu fui me adentrando nos conceitos e eu consegui daí uma vaga que era o meu objetivo, né? Como dev blockchain mesmo. Então eu tive esse um ano basicamente de transição, que eu considero como era uma empresa que eu não via um futuro nela, sabe? Eu achei Legal. importante para aquele momento da minha carreira, mas eu não via um futuro naquela empresa. Mas foi assim uma experiência boa, eu tive aprendizado e foi essa empresa de fato que
que eu consegui mais entrar nos assuntos que eu gostaria e que futuramente depois me proporcionou conseguir uma vaga de fato que era a que eu queria, né? Então, foi um processo assim que eu passei, que eu vi um caminho que eu tinha que percorrer e que deu certo, né? Tô aqui hoje.